Olá pessoas, aqui é o arquiteto Heron Costin. Nesse tutorial nós vamos aprender a criar texturas, importar texturas e também a gente vai observar como aplicar esses materiais, né, essas texturas em determinadas regiões de algumas faces, não em uma parede ou um piso inteiro, por exemplo, mas em algumas regiões, e também trabalhar com alinhamento e rotação dessas texturas. Então, para a criação de novas texturas, eu vou simular que para esse banheiro aqui eu preciso colocar uma cerâmica que, por exemplo, tem uma modulação de 40 por 20 centímetros. Para isso, então vou acessar lá o menu Manage, lá em cima, Materials. Ali saltou o pop-upzinho para salvar o arquivo, isso é o usual do Revit. Então, vou lá em Materials, posso partir do próprio piso concreto, por exemplo, botão direito, Duplicate, chamar de ponto, cerâmica, 40x20 centímetros. Ok. Vamos ver as propriedades, né? Aqui no menu, na aba Graphics, é que a gente enxerga isso. Então, eu vou começar trabalhando com o Surface Pattern. É aqui que eu vou criar essa nova textura. Para isso, eu vou observar aqui, se eu for na flechinha, que eu tenho algumas modulações quadriculadas, mas nenhuma de 20 por 40, que é o que eu estou precisando. Então, para fazer essas texturas simples e customizadas, vou aqui no Reticências. O Revit ele trabalha com dois modos de texturas. As texturas do modo Drafting, a achura, né, por exemplo aqui o concreto, ela vai se alterar com a escala. Eu vou fazer uma demonstração do que é a diferença entre essas achuras, abrindo o corte aqui e mostrando. Então, notem na escala 1:50 a densidade do concreto. Se eu trocar na escala 1:10, essa densidade aumentou muito, né? Ela sofreu essa adequação por causa da escala, para que quando você imprimir, ela tenha uma densidade adequada. Então, essas são as texturas do modo Drafting. Já a cerâmica que eu vou colocar no banheiro, eu quero que ela fique no modo Model. E isso vai fazer com que, quando eu trocar a escala, ela não vai sofrer alteração em seu tamanho. Então, o Revit trabalha com esses dois modelos aí de texturas. Vou voltar lá para a cerâmica, vou voltar aqui para demonstrar, né, a criação. Então, Drafting on Model, no caso da minha cerâmica, vai ser uma textura do tipo Model. Então, eu vou aqui em Model, New, lá em cima, para criar essa nova textura. Aqui eu tenho duas opções, o modo Simple é onde eu crio a textura e o Custom é onde eu importo. Depois eu vou mostrar como que eu posso importar uma achura no Custom fazendo achura de telhas, por exemplo. Então eu vou trabalhar com o modo Simple, vou dar um nome aqui, 20x40cm, então esse é o nome da achura. Line Angle, eu tenho essa angulação aqui, que está a 45 graus, eu quero 0. O espaçamento 20 centímetros, né? O 2 está desabilitado porque por enquanto está em Parallel Lines, né, linhas paralelas. Eu tenho que ligar o Crosshatch para fazer o quadriculado. Aí o Line Spacing 2 eu consigo colocar 40, que é o que eu quero, então 20 por 40. Então agora tem essa nova textura disponível, dou um OK, e agora em elevação tem essa nova textura. Em corte eu não quero enxergar nada, então eu venho aqui e vou colocar None. Na aparência de renderização lá, vou colocar alguma qualquer, não vou me prender muito a isso, né? Pode ser uma textura tile, escolher algumas das achuras que tem ali, né? Escolher, mas não vou trabalhar, não vou muito adiante com isso. Então agora com esse material criado, eu consigo demonstrar como é que eu consigo aplicar o material. Por exemplo, se eu precisar só numa face desse piso aqui, não no piso inteiro, só nessa face que essa cerâmica seja aplicada. Então, para isso a gente trabalha lá com Modify, uma ferramenta que se chama Paint. Está aqui, ó, Paint. PT é o atalho. Então, clico ali e ele vai, né, abrir um pop-up com todos os materiais disponíveis, né, que eu preciso aplicar. Então, vou escolher a cerâmica ali, ó, a primeira que é a que está já colocada. Vou escolher a face, tem que tomar muito cuidado para não cometer esse erro que eu cliquei ali, né, foi muito apressado, tem que escolher e escolher. Às vezes o tab ajuda para pegar a borda lateral. Vejam, só essa lateral recebeu a cerâmica. Se eu quisesse que só a parte de cima, vou na parte de cima. Se eu quiser retirar, voltar nesse material ao original dele, eu fecho ali.
Então agora tem um botãozinho aqui ao lado do Paint, isso é uma alteração do Revit 2011 para 2012, que agora eu preciso vir aqui no botão ao lado do Paint, ir em Remove Paint, para tirar de cima e tirar da lateral, ele volta às características naturais, né, do material. Observando o nosso modelo aqui de fora, eu lembrei de uma outra questão a respeito das paredes, que a face de cima das nossas paredes, elas estão com o material padrão da parede, que não é nem o material interno, nem o material externo da parede. Ela está com o material padrão, porque eu esqueci de demonstrar uma função que é de cobrimento, mas eu posso trocar isso agora. Então deixa eu até dar uma olhada se todas as paredes estão assim mesmo. Então, ó, vou selecionar a parede e vou aqui no Edit Type. Essas funções de cobrimento, né, com qual material que vai ser aplicado em cima, ou até nas inserções, né, aqui do lado, ó, essa parede eu consigo enxergar aqui, ó, aqui dentro da janela também está com material padrão, que é diferente do de fora. Ó, esse cinza mais escuro é diferente do de fora. Então, como é que eu faço para que aqui nas inserções, ou em cima, embaixo e nas laterais das paredes, receba, né, esse mesmo material? Então, eu vou selecionar a parede, entrar aqui em Edit Type. Essa função a gente encontra aqui no Wrapping at Inserts, que vai trabalhar com a questão em inserções, né, qual material ele vai aplicar nesse furo causado pelas portas ou janelas, por exemplo. E Wrapping at Ends, que trata de qual material vai ser aplicado em cima, embaixo, ou se essa parede fosse solta na lateral, também enxergaria, né, um cinza aparecendo ali. Então aqui, ó, o Do Not Wrap quer dizer que não tem cobrimento. Não tem nenhum material que está sendo aplicado em cima e embaixo. Então, no Inserts, eu trabalho, né, com essa questão ali da lateral da janela. Então, eu posso escolher se é um material interno, externo ou both. O both é legal porque se eu tiver um material diferente dentro e fora, eu posso fazer o material de fora até metade e o de dentro já também vir até a metade dessa janela. No meu caso aqui, pouco interessa, né, porque eu tenho o material igual de dentro e fora, que é aquele reboco que a gente já trabalhou, então eu vou colocar Exterior mesmo. O Wrapping at Ends, né, que é a parte de cima aqui, também posso colocar Exterior e dou um OK. Então agora eu noto que a parte de cima da parede recebeu o mesmo material, né, e aqui dentro nas inserções, por exemplo, nessa janela também recebeu esse mesmo óleo. Ainda falando, né, sobre aquela questão da troca de materiais, eu posso não aplicar em uma face inteira, mas sim uma faixa. Né? Digamos que eu preciso de uma faixa decorativa com algum material diferenciado, aí eu vou trabalhar com essa outra opção aqui em cima, chamada, né, dentro da aba Modify, Split Face. Seleciono ela, vou escolher qual face que eu quero aplicar nessa camada de material. Então, por exemplo, essa face da frente aqui, ele entra no modo de edição, aí eu posso desenhar qualquer coisa, por exemplo, um círculo. Quero aplicar um círculo com material diferente. Faço o círculo, finalizo, e aí, ó, ele criou uma separação entre materiais e eu posso voltar lá na ferramenta Paint, atalho PT, escolher da lista dos materiais, por exemplo, a cerâmica que eu criei, né, está lá, e vou aplicar, ó, só naquele círculo. Então é possível aplicar o material, né, só naquele numa determinada fração da face e não na face inteira. Só fica uma dica aqui para quem vai trabalhar com detalhamento de especificação de materiais, né, volume e área, que essa área aqui, ela não esconde a área de baixo, então a área do reboco que está aqui por fora continua inteira e vai ser só somada essa área de cerâmica, não vai ser subtraída, né, do quantitativo. Então essas áreas aplicadas com essa ferramenta, vocês têm que lembrar que é uma superposição, como se eu viesse com essa cerâmica por cima do reboco que está ali embaixo, ele não vai considerar essa subtração. Se você quiser limpar, ó, basta dar um delete. No nosso banheiro, então, eu vou fazer esse método. Eu poderia, né, e às vezes até é mais recomendado, que você crie uma nova laje e o material de cima dessa laje seja cerâmica. Mas eu vou usar um outro método aqui, pode ser usado, vai das preferências de cada um, né, de desenho. Eu vou então trocar o material só dessa quina, usando essa mesma opção Split Face, né? Pego a Split Face. Eu escolho a laje, ó, vejo que pousando o mouse próximo da aresta. Lembre que no Revit você não seleciona nada clicando no meio dos objetos, né? É sempre próximo de alguma aresta. Então aqui, ó, vejo que realça em azul a laje. Só que se fosse no meio da laje, bastaria eu fazer um retângulo interno lá. Como é na quina,
A quina tem uma regrinha diferente para esses ciclos de linhas fechadas. Ó, eu pego uma linha lá em cima e ao invés de eu fazer a quina toda, eu só faço um L começando na borda e finalizando naquela borda ali também. Ó. Não preciso fazer isso aqui. Ó. Se eu fizer isso aqui vai dar errado. Ó. Não preciso continuar com esse rosa pela borda também. Né? Se eu tentar finalizar aqui, ó, ele vai dar erro. Então, não posso fazer isso. Ao invés disso, só pego um L que começa e termina nas bordas em laranja. Finaliza ali em cima. Tem uma região agora em que eu posso trocar material. Né? Ainda está com o mesmo material, por isso que eu não estou vendo, né? Nada diferente. Mas eu vou novamente na ferramenta Paint, pego a cerâmica que eu havia criado e agora ó, é possível aplicar só ali neste banheiro. Então, lembra que eu falei que a porta que vem com o Revit ela é ruinzinha? Esse é um dos fatores também. Ó. Além de ela ser muito simples, ela não encobre a cerâmica. Uma maneira fácil de resolver é trocar essa porta por algum outro modelo que se baixe que seja bom. Por exemplo, essa da coleção Intense CGL. Ó, se eu trocar, essa porta é boa e ela já cobre a cerâmica ali embaixo. Né? Porém, eu vou deixar assim, porque depois, mais à frente, eu quero mostrar um truque para esconder isso aqui mesmo, com a porta sendo ruim, ou se você encontrar algum outro defeito no seu projeto, esse outro método de mascarar alguns defeitos vai ser bastante útil. Então eu quero mostrar agora também como é que funciona o alinhamento das achuras. Eu posso trabalhar até com a mesma função Align, AL, né? Escolha a parede e a achura. A parede e a achura, né? Para você escolher a sua pedra de começo, né? Para fazer a paginação do seu piso. Né? Então você jogou uma pedra inteira lá para baixo. Se sua intenção, não, preciso dar na pedra inicial aqui para baixo, AL, pega a parede e a achura. Então você vai trabalhando com alinhamentos, né? Se você precisar rotacionar essa achura, aí você pode selecionar a achura e rodar. Só que para selecionar a achura, ó, veja que pousando o mouse eu não consigo pegar a achura, mas sim a laje inteira. Então eu preciso, né, para o mouse ali, vou com o Tab, ó, ele já realça a achura, aí sim eu clico com o mouse para pegar a achura. Então a achura está selecionada, basta eu vir aqui no Rotate lá em cima, aplicar uma angulação lá em cima mesmo, 45 graus por exemplo, Enter, e rotacionei a achura. Né? Então ó, pouso o mouse, Tab até selecionar uma linha da achura, seleciono a achura, vou lá em cima no Rotate e vou colocar menos 45 para que ele volte à rotação original. Né? E posso trabalhar com alinhamentos novamente, né? Para colocar a pedra onde eu precise. Então o comando Align também serve para trabalhar com. Então agora nós vamos ver como criar. Essa achura que a gente criou aqui para o banheiro é uma achura simples, né? Que você faz linhas ou quadriculadas ou paralelas, né, para representar, por exemplo, tábuas de um piso de madeira ou né, cerâmicas em geral. Mas se você precisar de uma achura custom, né, você pode entrar em alguns sites, por exemplo, o revitcity.com, né, tem uma grande biblioteca lá em que você pode fazer o download gratuito de, inclusive, achuras. E quando você baixa essas achuras, como é que você joga essas achuras aqui para dentro do Revit? Para isso, vou lá no Manage, Materials, vou novamente criar mais um material, né? Partir agora de uma telha qualquer. As telhas estão lá sobre o título de Roofing. Vou pegar uma básica ali, botão direito, Duplicate, chamar de ponto telha. O material que vai simular nossas telhas. Vou lá no modo Graphics, como é que eu faço para importar essa achura? Essa achura que vai aparecer, né, em elevação, então o Surface Pattern. Vou aqui nas reticências. A telha, eu não quero que ela mude o seu tamanho com a mudança das escalas, né? Então ela é uma achura do tipo Model. Né? Eu acabei de diferenciar isso para vocês. Então ela também é uma achura do tipo Model. Entro ali em New. Dessa vez não é Simple, né? A Simple é a achura que a gente fez anteriormente. Agora eu vou trabalhar com uma Custom, que serve justamente para você importar. Venho aqui na opção Import, vou navegar, né, no meu computador. Então tem um modelinho de telha ali, abro, ó, ela já vem com essa achura, tem que ser uma achura própria pro Revit, né? Posso mudar a escala se eu achei que está muito grande ou muito pequena, né, no momento de importar. Posso renomear aqui a achura para o nome de telhas, dou OK,
dou um OK novamente, ó, e agora o material telha em elevação vai apresentar esse aspecto aqui. Poderia ir lá no Appearance e mudar para algum material que me interesse, por exemplo. Então eu posso procurar aqui na seção Roofing, por exemplo. Clica ali no Roofing. Eu vou achar alguns modelos de telhas. Aqui esse é Spanish Brown, por exemplo. Então, vou contar um segredo para vocês, que é um probleminha do Revit em escala métrica. Todas as achuras, né, as texturas, na verdade, que você vai colocar para que sejam, para que apareça no render, né, que é essa aba Appearance ali em cima, elas têm um problema. Parece que foi esquecido de converter elas para o modo métrico. Então, todas as achuras, na verdade, elas estão 2,54 vezes menor do que elas deveriam ser. Então, você vai precisar multiplicar por esse valor para ter um valor aproximado do que seria real. Se eu aplicar essa telha no telhado e renderizar, eu vou ver que vai ficar uma telha minúscula. Então, eu preciso fazer isso para todos os materiais que apresentem, né, essas texturas. Então, vou mostrar como é que faz isso com essa telha. Clico aqui no Image. Aqui para baixo, vou aumentar um pouquinho. No Transforms, ó, se eu clicar em Transforms, eu tenho a opção Scale. O que eu tenho que fazer? Aumentar esse valor, 121, que é o valor da amostra. Ó. Se eu contabilizar aqui, ó, em 121 centímetros, eu tenho aproximadamente 20 telhas. O que vai fazer com que cada uma dessas telhas tenha 6 centímetros só na base, o que é muito pequeno. Né? Então, a manha é multiplicar 121 por 2,54. Deixa eu fazer uma conta rapidinho aqui. 121 vezes 2,54. 307. Não vou fazer com tanta precisão, né? Mas depois vocês podem fazer isso com mais calma. O valor de baixo se altera automaticamente por causa dessa correntinha aqui, né? Ela está vinculada à proporção. Então agora, ó, 307 mudou. Então se eu dividir 307 por 20, eu vou ter que cada telha vai ter aproximadamente 15 centímetros, um valor bem mais coerente. Então agora no render já vai ficar bem certinho. Só que tem mais uma coisa para fazer. Então a textura do modo, né, da aparência principal da telha já foi alterada. Porém, eu tenho que fazer isso com todos os mapas que estiverem no material. Então eu vou aqui embaixo no Bump. Aqui também eu tenho esse mapa, ó, esse mapa aqui que é preto e branco. Como é que ele funciona, né? Ele vai vai fazer a simulação do 3D da telha. Embora ela seja 2D, esse mapinha em preto e branco vai fazer com que você tenha uma sensação de que a telha é realmente ondulada, embora ela seja plana. Então também tem que multiplicar, né? Mudar a escala ali embaixo para 307 também. Ó, o valor de baixo também vai em conjunto. Senão você vai ter a textura da telha grande, mas as ondulações pequenas. Então você tem que fazer isso para todos os mapas que você encontrar nos materiais e para todos os materiais do Revit. É uma falha, né, de transição de escalas, então é um pouco chato de fazer isso. Mas uma vez que você fez, né, para um material, esse material já vai ficar salvo no seu template. Então posso dar um OK. E tem a telha criada. A telha eu vou usar mais para frente quando eu mostrar o tutorial a respeito de telhados, né? Mas já fica aqui o material pronto. Então era isso o tutorial sobre os materiais e voltamos em breve.